viagens estrangeiras de Xi Jinping merecem atenção por dois motivos. Os acordos com quem ele assina, a quem ele vai visitar, e principalmente os objetivos a longo prazo dessa parceria, algo que o líder chinês dificilmente deixa claro. O tour passou pela Hungria, Sérvia, mas, sem dúvida, a escala mais importante foi a primeira, na França. Xi Jinping foi recebido com honras de Estado e homenageado com um banquete no Palácio do Governo. O clima de festa contrastou com a tensão da reunião entre o visitante e o anfitrião. Sabendo que teria que exercer certa pressão contra o presidente chinês, Emmanuel Macron chamou uma aliada, a Ursula von der Leyen, a chefe da Comissão Europeia. Xi Jinping não se intimidou. A administração dele é comparada com uma dinastia, frente à mudança que está implementando, assim como o período em que ele deve ficar no poder. Na declaração conjunta, depois da reunião a portas fechadas, o presidente chinês disse que não existe, sob nenhum ponto de vista, o chamado problema de excesso de capacidade da China. Existe sim, tanto que a Casa Branca reclamou, recentemente, da mesma coisa. Simplificando, a China produz muito mais do que consome. O excedente inunda o mercado externo e derruba os preços, especialmente produtos de alto valor agregado. Outros grandes centros de produção do mundo, a exemplo de Estados Unidos e União Europeia, ficam em posição de desvantagem na competição comercial. Von der Leyen respondeu afirmando que a União Europeia não hesitará em tomar decisões firmes para proteger a economia e a segurança do bloco. Coube a Macron aliviar a tensão, dizendo que defende uma relação equilibrada com a China. Outro ponto de divergência está na Alemanha, a maior economia do bloco. Berlim não endossa 100% da briga travada por alguns vizinhos europeus por conta do enorme volume de veículos que exporta para Pequim. Embora o lema da União Europeia seja um por todos, quando se fala em dinheiro, vira aquele cada um por si. Até porque os conflitos comerciais entre os dois lados podem terminar com um aumento das tarifas. Outro tema espinhoso que apareceu na visita foi a guerra na Ucrânia. Se por um lado Macron e von der Leyen estão claramente do lado do país invadido, a parceria entre Pequim e Moscou é o que deixa a Rússia viva no conflito. Falando à imprensa, Xi Jinping garantiu que a China não faz parte do conflito e que sempre desempenhou um papel positivo na busca pela paz. O presidente sabia que a declaração o faria ser questionado. Por isso, só aceitou a presença de jornalistas com a condição de que ninguém fizesse perguntas. Tampouco Emmanuel Macron quis frustrar o visitante, tanto que encerrou a coletiva dizendo que temas envolvendo direitos humanos e o risco de uma invasão chinesa a Taiwan seriam tratados a portas fechadas. Xi Jinping ainda foi à Hungria e à Sérvia nesta rara visita à Europa. Nas duas paradas seguintes, temas envolvendo a guerra foram a menos, uma vez que Xi Jinping estava em países muito mais simpáticos à Rússia. Mas antes de se despedir de Paris, o último aperto de mão com o Macron foi silencioso e serviu para esclarecer que quem pode mais, fala menos. Quando se fala de China e relações com o resto do mundo, independente para onde o presidente Xi Jinping vá, a primeira coisa que nos vem à cabeça é dinheiro. O Danilo Porfírio continua aqui comigo para a gente ir um pouquinho além dessas cifras financeiras, mas Danilo, vou começar com elas, tá? Olha o tamanho da relação comercial entre a China e a União Europeia. Se a gente pensar na União Europeia como um bloco, é o maior parceiro comercial da China. A China exporta anualmente para a União Europeia impressionantes 516 bilhões de dólares, né? Enquanto importa pouco mais de 220 bilhões. Ou seja, é uma relação muito mais superavitária. Vende mais do que compra.
Só que quando a gente fala de hegemonia no mundo, a gente também tem que fazer uma comparação com os Estados Unidos. E tá aqui, eu fui atrás também desses mesmos números. A relação comercial de China com os Estados Unidos. E aí, olhando um país separado, falando da União Europeia como um bloco, de país para país, aí é a maior relação entre dois países de todo mundo em toda a história da humanidade, que são outros 500 bilhões de dólares exportado. Então, pegando só esses dois players, União Europeia e mais Estados Unidos, a China recebe mais de $1 trilhão por ano vendendo produtos, especialmente produtos de alto valor agregado. Feitas as explicações sobre dinheiro, Porfírio, o que fez Xi Jinping, que raramente sai do Palácio do Governo em Pequim e vai visitar outros governos? Por que ele foi à Europa? Não é só dinheiro, né? Não. Então, vamos começar a analisar os aspectos causais. Primeiro deles, nós temos que lembrar que há 3 eventos aqui que devem ser considerados, ou até 4. Ok. A primeira delas, o mundo pós-pandemia. Perfeito. Covid. A questão da hegemonia da China no Oriente, no Mar da China. Claro. E, obviamente, a questão da guerra da Ucrânia e desse alinhamento Rússia e China. O que nós temos que perceber? Com o vamos dizer, o mundo pós-pandêmico, né? O Ocidente, em especial Estados Unidos e Europa, entenderam claramente que o Ocidente era refém. Perfeito. Né? Refém, altamente dependente economicamente da China. Vimos até hoje na Europa que a Europa é uma das principais consumidoras da indústria farmacêutica chinesa. Perfeito. É também hoje uma das principais consumidoras de insumos vinculados à indústria energética, abre aspas, verde, limpa, eólica. Então, por exemplo. Então, o que percebemos é uma tentativa o quê? De redução dessa dependência. De redução desse processo. Então, esse é o primeiro ponto que preocupa os chineses. Perfeito. O segundo ponto é essa ascensão, não só econômica, mas política da China, que atinge já as fronteiras da União Europeia. Estamos falando aí do apoio da China, velado. Nós sabemos claramente que a China é a principal parceira comercial hoje da Rússia. Perfeito. Numa situação que se inicia, que se intensifica na guerra da Ucrânia, e aí o que acontece é uma postura de descolamento do Ocidente, economicamente a China. Por isso Jinping estava até pouco tempo lá. Perfeito. É por isso que eu trago o Danilo Porfírio aqui com muita frequência. Ele consegue resumir de maneira clara essas coisas todas que a gente precisa para entender o resto do mundo. Danilo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Espero que seja a segunda, terceira de muitas outras visitas.